Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Você sabe, irmãos, que tempestade é algo que assusta. Os moradores de Dubai, uma cidade moderníssima, bilionária, um local de turismo no mundo hoje em dia muito visado, teve uma tempestade lá que transformou Dubai no mar, num lago. Aeroportos, você não viu asfalto, a água invadindo tudo. A tecnologia do homem não conseguiu parar o poder da natureza e não consegue. Tempestade é algo que vem, causa estragos, arranca telhado, retira a árvore pela raiz, arranca asfalto. A tempestade é algo assim que nos assusta. Quando eu era pequeno, eu lembro que chovia assim, começava a relampear, né? Aí minha mãe falou só, não liga o chuveiro. Desliga a televisão. Né? Ainda mais aquela época que tinha uma televisão com antena era desse tamanho, e com bombril na ponta. Cada canal era uma regulagem, você tinha que decorar mais ou menos. Era uma ginástica, você tinha que trocar o canal no botão, volume lá, não tinha controle, tinha que... E lembrei de um fato. Uma família morando na roça colocou aquele cabo saindo da sala numa antena no alto do morro. Deu um raio lá na antena e explodiu a TV dentro da sala e alguns integrantes da família morrendo assistindo televisão, morreram com a explosão da TV nesse raio. Eu tinha um amigo lá no bairro Caiçara. A família dele tinha uma casa lá em Itabirito, um sítio. Eu cheguei nesse sítio uma vez e ele, um dia de tempestade, a turma na piscina, brincando, molecada, ele já adolescente, ele encostou a mão num portão de ferro e deu um raio longe, um estampido longe. Pá! Ele falou assim: mãe, caiu morto. Com a carga elétrica de um raio, de uma tempestade. Tempestade é algo que vem, você tem que tentar se guardar, se esconder. Você não consegue ir contra a tempestade, você não consegue vencer uma tempestade. Olha o que Marcos capítulo 3, versículo 17, Jesus está colocando um apelido em dois irmãos, Tiago e João. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais Jesus, deu o nome de Boanerges. Fala, Boanerges. Que quer dizer filhos do trovão. A tempestade causa muitos estragos e depois da tempestade, a gente tem que parar para ver o que aconteceu. O que a gente pode reconstruir, arrumar, jogar fora. Respira e vê o que pode fazer. Mas enquanto ela está caindo, raramente temos poder para fazer alguma coisa. Hoje eu quero falar sobre 3 tipos de tempestades. E a primeira delas é a tempestade que eu crio. Fala para o seu irmão aí, pergunta para ele, você já criou muita tempestade? Os reis na época de Saul, de Davi, aqueles reis, todos eles iam para a guerra. Eles não apenas mandavam, estou mandando vocês para a guerra. Não, ele ia, ele batalhava também. Era próprio, quando se via um rei guerreiro, se respeitava mais. O rei estava guerreando também. E uma época, Davi, o rei Davi, que era guerreiro, vencedor, Deus abençoava, ele resolveu ficar em casa enquanto os outros reis estavam na guerra. O seu povo estava na guerra, o seu exército na guerra, mas ele ficou em casa. E aí no terraço do seu palácio, ele chega e vê lá uma mulher nua tomando banho, viu ela pela janela da casa dela. Bom,
Uma mulher que vai tomar banho na janela de frente ao Palácio do Rei, ela não está bem intencionada. Hoje em dia, pode até não ter isso, mas tem gente aparecendo no Instagram desse jeito. A intenção não é boa. Eu me lembro de Rebeca, que Deus deu ela por esposa para um homem de Deus. Rebeca não estava se oferecendo, ela estava trabalhando. Não se ofereça, que o seu valor vai lá para baixo. Mas Davi ali à toa, nada para fazer, não estava na guerra, ocioso, olhou para ela, desejou, mandou buscá-la, teve relações com ela. Começou a encontrar com ela. E o marido dela estava lá na batalha, batalhando por Israel, batalhando por Davi, Davi em casa. O que aconteceu? Essa mulher engravidou e Davi falou assim: vou tentar tapar o sol com a peneira, vou tentar arrumar um esquema aqui, para ninguém descobrir que o filho é meu. E aí Urias, o marido daquela mulher, veio da guerra, passar uns dias lá, e o rei chamou Urias: vai lá, rapaz, fica a sua esposa, dá uma atenção para ela, você estava na guerra, Urias. A mulher que Davi teve relações. Aí, percebendo que Urias não entrava em casa, ficava só na porta de casa, chamou ele e falou: não, eu não posso me distrair, estamos em guerra, eu sou soldado, eu tenho que ficar atento. E ele não foi lá, não teve nada com a esposa. Davi falou: o que eu vou fazer? Ela vai aparecer a barriga dela logo, todo mundo vai saber que não foi o marido, porque ele está em guerra há muito tempo, não estava aqui. Escreveu uma carta para o comandante de guerra, coloca Urias na frente da batalha mais violenta, que é mais provável que ele morra. Colocou ele na frente de batalha, Urias morreu. Aí Davi pensou: ufa, essa tempestade passou, estou livre desse problema. Só que o profeta Natã, que era conselheiro do rei, chegou para Davi, o rei Davi, e falou assim: rei Davi, tem uma questão para você resolver, me ajuda aqui, por favor. O que é? Um homem que tem muitas ovelhas, roubou a ovelha do vizinho, que só tinha uma ovelhinha, e ainda matou o vizinho. O que nós vamos fazer? Davi ficou indignado: temos que matar esse cara. Como é que ele pode ter um monte de ovelha, roubar uma ovelha de um cara que só tinha uma ovelha e ainda matar? Chama ele. Aí Natã olha para Davi e fala assim: Davi, esse homem é você. Deus manda te dizer: eu te tirei da malhada das ovelhas, tirei de você do pasto, te coloquei no trono, te dei riqueza, te dei poder, te dei todas as mulheres que você quis. Mas você foi lá buscar a mulher de um homem honesto, de um homem guerreiro, só tinha uma esposa, você ainda matou ele. De agora em diante a espada não sairá da tua casa. Certa vez um filho de Davi estuprou a irmã. O outro irmão que viu ficou sabendo que Davi tinha várias esposas. O irmão daquela moça, eles eram irmãos por parte de pai. Levou até Davi a questão, Davi não resolveu nada. Aquele cara ficou com ódio e falou: tramou, eu vou matar esse cara então. Vou matar o meu irmão, que estuprou minha irmã. Fez uma armação, matou o irmão. Filho de Davi, chamado Absalão, falou mal do pai, ganhou o coração do povo e tomou o trono de Davi. Sabe o que ele fez depois? Chamou as mulheres de Davi e possuiu elas no terraço onde Davi viu Batseba tomando banho. No mesmo terraço que ele começou o pecado, o filho dele foi lá e possuiu as suas mulheres. Absalão perde o trono, é morto, a tragédia invadiu a casa de Davi. Batseba, grávida, Deus falou: e o filho que está na barriga dela também não vai viver. Ele jejuou, orou, pano de saco, cinzas, mas o bebê, no dia que foi nascer, morto mesmo, estava morto. Davi então continua a sua vida. Ela engravidou novamente, teve um filho chamado Salomão. Escreveu aí os provérbios, a maioria dos provérbios está na sua Bíblia. Eclesiastes, Cantares, Salomão. E se tornou rei depois. Eu tive uma tia
tia meio torta assim, né, de 2º, 3º grau, que ela era racista, ela não gostava de pessoas negras, nem pardo, nem moreno, nem negro. E ela sempre falava mal e dizia: minhas filhas não casam com preto. Falava assim: não casam com preto. Falava mal das filhas de todo mundo. Ó, detalhe, ela era uma super crente. Quanto mais a pessoa faz de santo, mais desconfia. Eu lembro até hoje que eu era aterrorizado, que na casa dela tinha um quadro desse tamanho assim, ó. E tinha do lado assim, caminho do céu, aqui caminho do inferno. O caminho do inferno tinha cinema, tinha teatro, tal. O caminho do céu era só uma estradinha para uma igreja. Antigamente, se alguém da igreja soubesse que o crente foi num cinema, era excomungado. Que foi num teatro, que foi numa festa onde talvez a família dele tivesse lá bebido alguma coisa. Não. Ao invés de estar no mundo para fazer diferença no mundo, eles se separavam do mundo para se fechar na igreja, para se eleger os mais santos que os outros. E ela era super santa, nem pintar o cabelo ela pintava. Eu lembro que era tudo grisalho, a saia arrastando no chão, mas a língua, ó, também arrastava no chão. Resultado, todas as filhas casaram com negros. O filho dela também com a negra. Não casou, ele teve vários filhos por aí com várias mulheres. Rapaz bonito, se envolveu com drogas e gangues lá em Betim. Um dia ele chegou drogado em casa, bateu na porta e ela falou assim: aqui nessa casa não entra drogado. Cheio de amor no coração, né, irmão? Crente ela. Aqui não dorme drogado hoje. Ele saiu, foi para 381 ali em frente à Repelube, Felipe. Tem uma passarela para baixo da Repelube, em frente a uma agência da Fiat ali. Ele, drogado, foi andando pelas 381. De madrugada veio uma van, bateu em cheio e matou ele naquela noite. Ela, de tanto remorso, tristeza, apareceu um câncer no estômago. Eu visitei ela no hospital. Uma das filhas, muito nova, o filho no tráfico de drogas. E vale a pena dizer aqui, não fica bravo comigo não, você que votou em gente assim. Estou cansado, cansado não. Todo dia chega aqui pai desesperado para internar filho que não sabe o que faz mais. Acabando com a saúde, vendendo as coisas em casa, uma desgraça geral em casa. E gente aqui, eu tenho certeza que tem gente aqui que votou em governo que defende liberação de droga. E não adianta achar ruim. Porque quando a pessoa tem ideologia política, se falar mal de Jesus, ela não está nem aí. Mas falar mal de alguém que ela gosta do partido dela, ela fica revoltada. Mas, irmão, eu não vim aqui agradar ninguém, eu tenho que falar a verdade. Eu não entendo isso. Ora para o filho se libertar da droga e vota em quem quer liberar a droga. Ora pelo neto, pelo filho e vota em quem quer colocar ideologia de gênero nas escolas. Vem aqui orar para o filho sair do crime e vota em quem defende roubar celular para tomar uma cervejinha. Bom, eu não vim falar disso, vou mudar, mas o recado está dado. Ora para Deus abrir mais igreja, mas vota em quem é contra a igreja. Está precisando converter. Essa minha tia trouxe a desgraça para dentro de casa por causa da língua dela. A tempestade que veio sobre a família dela foi ela que causou. Ei, cuidado, mãe, pai, quando você fala do filho dos outros, você tem filhos. Uma pessoa um dia disse para alguém: não anda com o Stefano não, que ele não é companhia para você. Hoje eu estou aqui, tem muitas boas companhias, e essa pessoa que a mãe disse para não andar comigo, ninguém quer andar com ela. Mas falar do filho dos outros é fácil, só que quando vem sobre os nossos filhos, o mal que nós falamos dos outros, a gente percebe a tempestade que causou. Sansão, ele era um cara cheio da unção, poder de Deus, forte, se envolveu com mulheres erradas, mulher que estão falando, não se envolve com essa Dalila,
essa mulher não é de Deus. Ele foi, se envolveu, contou o segredo para ela. Por quê? Que agora ele era um homem cheio do poder. Ela cortou o cabelo dele, ele perdeu o voto do nazireado, que era o cabelo crescendo, barba, não tomava vinho, não comia carne. Ele então, e tinha outras coisas também, mas estou falando do básico. Ele entregou o seu segredo, e aí ele acordou, ela falou assim, ó, os filisteus estão vindo sobre você. Sabe o que ele falou? Ele despertou do sono e falou, sairei essa vez como antes, me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor já tinha se afastado dele. Tem gente que é assim, eu fiz, não aconteceu nada, vou continuar fazendo, eu sou o cara. Eu faço e aconteço, acostumado a ficar livre, escapar, falo eu faço o que eu quiser, eu fico com quem eu quiser, eu falo o que eu quiser, porque ninguém nunca me pegou, nada deu errado e nunca vai dar. Só que Sansão trouxe uma tempestade para a sua vida. Ele se arrependeu, mas se arrependeu tarde, dentro do templo dos filisteus. A força voltou para ele, mas ele tirou as colunas e o templo caiu sobre eles, mas sobre ele também, ele morreu naquele dia. Davi, depois de ver todo o mal que veio sobre a sua casa, ele, no Salmo 51, você vê a expressão do arrependimento dele. Eu quero terminar essa parte dizendo assim, a tempestade que eu criei, Deus não cessa ela. Vou repetir, a tempestade que veio sobre a minha vida e sobre a minha casa, que eu causei, Deus não cessa. Só eu posso parar. Como, pastor? O senhor está falando aí, eu estou percebendo, tem algo que acontece na minha família, na minha casa, na minha vida, que foi a minha língua que causou, foi a língua da minha mãe, foi o que aconteceu. Deixa eu dizer para você, essa tempestade só vai parar mediante arrependimento e alinhamento com o céu. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Se o Espírito Santo te fez lembrar de algo agora, que você não deveria ter falado, desejado contra alguém, contra uma família, ou desobediência perante Deus, peça perdão para Deus, peça perdão para Ele. Senhor, eu oro agora e peço que o Senhor ouça. Do fundo do coração dessa pessoa, talvez alguém não queira nem abrir a boca, está orando em espírito, sabe que o Espírito Santo tocou nela agora, está falando com ela sobre essa questão. Uma tempestade foi criada nessa casa, nessa vida, nessa família, por causa de palavras, por causa de maldições julgadas nos outros, mas ela voltou para essa casa, por causa de palavras sobre os filhos dos outros, ou por causa de maldizer pessoas, essa tempestade abraçou essa casa. Mas eu peço que o Senhor receba, Pai, o pedido de perdão de cada um de nós. Nos perdoa, Pai, até pelas palavras que nós não lembramos, que nós levianamente falamos contra alguém, desejando mal, ou talvez menosprezando alguém. Senhor, tira de nós esse peso, cessa essa tempestade mediante esse pedido de perdão, mediante o coração arrependido. Nos ouve, olha para nós e nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Existe uma tempestade que o inimigo cria. O diabo cria tempestades. Jesus estava lá em Marcos 4, no mar da Galileia com os discípulos, aquela passagem onde ele dorme no barco, os discípulos desesperados com a tempestade, parece que tudo vai de mal a pior, parece que eles vão morrer, e eles acordam Jesus. Jesus falou assim: homens de pouca fé, hein? Vocês são muito incrédulos. E Jesus mandou a tempestade se acalmar, o vento parar, o barco então começa num mar tranquilo. Mas sabe o que ia acontecer num capítulo na frente? Eles estavam atravessando para Gadara. Fala comigo, Gadara. Gadara era uma cidade que estava lá um homem severamente endemoniado. Ele não morava com ninguém, ele quebrava correntes e cadeias, ele vivia afastado, ele tinha uma legião de demônios dele que não deixava ele se relacionar, não deixava ele estar com a família dele. Ele, quem sabe, tinha filhos que não abraçava há muito tempo, ele era como um animal. Jesus estava indo lá encontrar com ele. Quando o diabo viu que o barco de Jesus vinha em direção a uma ilha e que haveria uma libertação, o diabo cria uma tempestade para tentar matar Jesus, matar os discípulos. Por que o diabo cria então tempestade? Porque toda tempestade que ele cria é sinal de que tem uma bênção na frente esperando. Tem uma libertação, tem uma graça, tem algo bom. Olha, hoje apareceu todo mundo aqui para batizar nas águas. Mas tem batismo que 2, 3 ou 4 falam: aconteceu, o negócio não vai. Uma tempestade vem no meio da semana e ela não vem para o batismo. Não percebe que é o diabo trazendo a tempestade.
E alguns, depois de batizar, não batize por emoção, senão você sai da igreja por emoção. Batize por convicção e crença. Porque assim como é comigo, é com você. Vai pintar desafio, tempestade no caminho, não desanime. Tudo que o diabo quer é que você pense: eu não presto, sou pecador, eu não valo nada, por isso eu vou parar de ir na igreja. Não, quando você pensar que é o pior, aí sim a igreja é o lugar do refúgio, da restauração, do perdão, e Deus está te esperando nesse lugar. Então, vamos simplificar. A tempestade que o inimigo cria, só tem uma coisa que pode parar ela. Levanta sua mão bem alta. Jesus falou: eu tenho autoridade nos céus e na terra, e eu estou dando para vocês. Expulsem demônios, curem os enfermos. A tempestade que o inimigo criou, você para ela em nome de Jesus. Você acaba com essa tempestade e segue em frente, e vai para o objetivo, e segue para a vitória. Mas tem também a tempestade que Deus cria. Você sabia que Deus cria tempestade? Deus falou para Jonas, o profeta: vai para Nínive e prega lá para esse povo, fala com eles que eles não se arrependerem, eu vou mandar juízo. Jonas pensou: que eu? Nínive é lugar de gente ruim, são inimigos de Israel, eles são torturadores. Sabe que tipo de tortura que esse povo fazia? Ó, irmão, se amarrar a gente e enfiar uma agulha debaixo da unha, a gente confessa até o que não fez. Mas em Nínive, os caras tiravam a pele, sem matar, unha por unha, pele, escalpelava, arrancava o cabelo, couro cabeludo. É aquela tortura para o cara sofrer até o último instante. Aí Jonas falou assim: aqui que eu vou para esse lugar de gente ruim pregar. Ele comprou uma passagem para Tarsis, mais de 2.000 quilômetros para lá de Nínive. Deus mandou: vai para Nínive. Ele foi para 2.000 quilômetros, pegou um navio para lá. No meio do caminho apareceu uma tempestade. A tempestade começou a jogar o navio para lá, para cá. E aqueles caras, eles eram pessoas esotéricas, começaram a jogar sortes lá para ver o que é, o que causou. Essa tempestade não é normal. Essa tempestade não é igual a gente conhece. Tem um negócio errado espiritual aqui. Os caras... E de repente, Jonas fala assim: olha, eu sou o culpado dessa tempestade. O que nós vamos fazer para parar a tempestade? Me joga na água, porque eu sou o culpado. A tempestade para, olha só, o cara preferia morrer do que cumprir o propósito. Preferia morrer do que levar salvação para um povo. Pensava só nele. Sabe que tem muito cristão que é assim, né? Ele quer a bênção dele, ele quer o suco de prosperidade, combo de bênção, ele quer a salvação, mas passa alguém morrendo lá dele e nem olha. Ainda bem que aqui não tem ninguém assim. Ó, só 3 aleluia, estou preocupado. Glória a Deus aí. Um só, hein? Eu não vou embora. Mas sabe de uma coisa? A natureza obedece a Deus, a tempestade obedece a Deus. O mar obedece a Deus, os animais obedecem a Deus, as plantas obedecem a Deus, o peixe obedeceu a Deus e pegou Jonas, só Jonas que não obedeceu. Por que todo mundo obedece a Deus, menos a gente? O ser vivo na terra, com mais dificuldade para confiar e obedecer a Deus, somos nós. Fala comigo: obediência quebra maldições. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês não vão na igreja mais procurar bênção. As bênçãos correrão atrás de vocês. Deuteronômio 28 diz isso. Obedeçam que as bênçãos vão atrás de vocês. Quem aqui acredita que Deus é um Deus de estratégia? O peixe engoliu Jonas, e a Bíblia diz que Jonas foi para o ventre da baleia. Falou estômago ou ventre? Estômago é lugar de comida que vai virar, você sabe o que? Mas ventre é lugar de gerar vida.
Deus queria gerar salvação em uma nação. Deus queria renovar a vida do profeta. Levou ele para o vento para ele refletir, para gerar vida nele. E o peixe vai, ó, vomitou Jonas na praia de Nínive. Será que esse peixe sabia da história ou será que Deus que mandou? Porque o peixe foi bem para onde ele deveria ir. Vomitou ele na praia. Detalhe, como é que Deus é estrategista. Sabe quem era o Deus dos nivitas? Fala comigo, Dagon. Não é dragão não, irmão, é Dagon. Sabe como é que era o Deus Dagon? Metade homem e metade peixe. Quando ele é vomitado por um peixe, os moradores falam: ouçam esse homem, foi Dagon que enviou. Mal ele sabia que era o Deus dos exércitos, que mandou alguém para trazer uma mensagem, dizer: olha, imagina você ver um peixe grandioso vomitando um homem, e o seu Deus é um Deus que parece um peixe. Pronto, foi Deus que mandou. Ele chegou pronto para a mensagem: Jonas, vai lá. Mesmo desobedecendo, Deus resolveu tudo. E a tempestade foi para realinhar o propósito de Jonas. Tem alguém me entendendo aí? Paulo estava num navio e uma tempestade veio e despedaçou o navio. Eu te falei que tempestade despedaça as coisas. O navio foi despedaçado, eles se agarraram nas madeiras e Paulo falou: ei, calma pessoal, em nome de Jesus estou dizendo, ninguém que vai morrer. E ninguém morreu. Foram parar na ilha de Malta. Lá na ilha de Malta aconteceram várias coisas, mas Paulo foi parar na casa de um homem chamado Públio. O pai de Públio estava enfermo, doente. Paulo foi lá, orou pelo pai dele, e o pai dele foi curado. Com a notícia da cura do pai de Públio, espalhou na ilha de Malta que havia um homem que orava e tinha cura. Todos os enfermos da ilha foram para a casa de Públio, fizeram uma fila, e Paulo ia orando, curando, orando e curando, eles aceitando Jesus, por causa de uma tempestade, de um naufrágio que parecia o fim, parecia a pior coisa que poderia acontecer com ele. Foi a salvação de uma ilha, a salvação de famílias, cura de enfermos. A tempestade que Deus manda, ela vem para realinhar um propósito, para te colocar no caminho certo, para te livrar da morte, para te livrar da morte. Eu não sei se o Michel está aqui hoje à noite, deve estar trabalhando. Tá aí, Michel? Michel, você lembra quando a turma apareceu lá para tentar te matar? Pouco tempo depois você foi preso por causa de uma coisa antiga sua. Aquilo ali era uma tempestade que Deus mandou para livrar você da morte. Depois que saiu de lá, você foi, batizou nas águas. Está aqui até hoje. Tem gente te procurando, só fica em pé e faz assim, ó. Ah, o Michel ali. Ele manda a tempestade. Não, talvez você esteja hoje passando por uma tempestade que Deus permitiu, justamente para te livrar da morte, para realinhar o seu propósito, realinhar o seu caminho, trazer você de volta para Ele, levar você para o propósito que Ele deseja de vitória para a sua vida. Cada tempestade, cada adversidade traz uma equivalência de sucesso. Tempestade é lugar de treinamento, de fortalecimento, de trazer resiliência, de pessoas sobressaírem, de fortalecimento, de formar. E tempestade é lugar de formar guerreiros. O conforto é a pior coisa que pode te acontecer, a não ser de vez em quando. Aquela Netflix, a pipoquinha, é bom, mas isso não é vida, é para de vez em quando. Viver uma vida viajando por aí, comendo o bom e do melhor, conhecendo o melhor, sem nunca viver o propósito, é uma vida sem sentido. O desfrute é para quem tem propósito. Quando você tem propósito, você tem que desfrutar mesmo. Mas só desfrutar sem propósito é uma vida vazia. Pode ter todo o dinheiro, os carros, as posses, a fama, se não tiver propósito, não desfruta de verdade, é infeliz. Quem passa por tempestade está se preparando para dias incríveis e para viver grandeza. Olha só o que Naum, no capítulo 1, versículo 3, diz sobre Deus. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, as nuvens são pó dos seus pés. O seu Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz, seu Deus é um Deus de alegria, é um Deus de prosperidade, é um Deus de tudo que você pensar de bom, mas o seu Deus é um Deus Senhor da tempestade.
A tempestade que eu crio, só eu paro pelo arrependimento e alinhamento com o céu. A tempestade que o inimigo cria é resistir ao diabo, ele fugirá. É no nome de Jesus que eu acabo com essa tempestade. Pode se levantar, mas eu vou. Não, você não vai me parar não, Satanás. Eu estou firme e vou continuar. Ele tem que parar. Mas a tempestade que Deus manda é uma tempestade que parece ruim, mas ela é bênção. Ela está te realinhando, te refocando, te dando vida, livrando da morte. Sabe, Jesus chamou Tiago e João de filhos do trovão, porque eles eram impetuosos. Eles eram fortes, decididos, viviam ali naquela vida dura, na Judéia, Galileia. Jesus conhecendo eles e o jeito deles, chamou: vocês são filhos do trovão. Vocês são os caras que vivem no meio da tempestade e se sentem confortável no meio da tempestade. Eles estavam acostumados com a tempestade. Mas tem gente, irmãos, que vive só de desculpa e justificativas. Eu sou desse jeito por causa da minha mãe. Não quer mudar, ainda bota o peso nas costas da mãe, né? Sou assim por causa do meu pai, do lugar que eu nasci. Eu sou assim porque eu não tive oportunidades. Lembra dos dois irmãos? Um estudava, trabalhava, o outro só queria festa. 10 anos depois, aquele que se esforçava estava milionário. E o outro lá na pobreza, jogando videogame. Pai de pet. Irmão, não estou criticando não. Tem gente que... Hoje os animaizinhos são como filhos. Eu estou falando, não é de você ter um animal como filho. É de gente que não quer nada com dureza. Estou traduzindo para você entender. Aí ele fala assim: meu irmão teve sorte. Eu não tive oportunidade. Os dois tiveram as mesmas. Mas um viveu de desculpas, o outro viveu de guerra, de tempestade, de crer que o amanhã vai ser melhor. Tempestades e desafios vão te dar músculos físicos, músculos espirituais, músculos sentimentais. Ô Letícia, eu estava falando com a pastora. Você fica de pé, porque tem gente que não te conhece. A Letícia, irmãos, ela passou na nossa igreja lá em cima. Ela só viu umas luzes lá, desceu do ônibus e entrou correndo na igreja. Deu um negócio nela, uma doida. Ela nem era da igreja. Aí ligou. Na época o namorado, ele veio também, chegou no meio do culto. E os dois começaram a ir na igreja. De repente ela está no louvor. Depois mídia, dança. Hoje ela é líder do nosso ministério aqui de inclusão também. Estava aqui, enquanto o louvor, estava aquela aqui, Libras. Estava ontem falando para 2.000 pessoas lá na Barroca, num seminário só nas Libras, ó. Ué. Tá vendo? E eu falei com ela desde o início: Letícia, você é a coluna de sustentação da sua casa e toda a sua casa será abençoada por sua causa. Porque ela não viveu de desculpa, mas ela mergulhou na presença de Deus. E aqui são muitas histórias assim. Sabe? Tem gente desejando o seu mal. E assim também foi com José. Os irmãos dele venderam ele como escravo. Quiseram matar. Não vão matar, não, deixa ele como escravo. Nós nunca vamos ver esse cara, esse sonhador. Só que um dia, os irmãos dele se encontraram com ele. Ele era governador da maior nação da época. O celeiro do mundo era o Egito, ele era governador. Sabe o que José falou para ele? Está lá em Gênesis 50, 20. Vocês, meus irmãos, tentaram mal contra mim, porém Deus tornou em bem. Vocês que me amaldiçoaram, Deus transformou em bênção. Para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Vocês não sabiam, mas até fazendo mal contra mim, Deus reverteu em bem para cumprir um propósito, para salvar uma nação através de uma pessoa. Deus permitiu uma tempestade, eu sofri, eu fiquei preso, eu apanhei, eu fui humilhado, mas hoje eu estou num trono e posso aqui abençoar vocês. Sabe, você vai contar a sua história de vitória para quem duvida de você. Você vai contar a história de sucesso para quem achava que você ia beijar a lona. Você vai contar a história de uma família abençoada, de prosperidade, para aqueles que diziam que você não tinha onde cair morto. E aí eles vão dizer para você assim: nossa, você passou por tudo isso. Você vai dizer: passei sim. Agora levanta daqui, vai lá
e avisa a todos que eu venci, porque a boa mão do meu Deus esteve sobre a minha vida, a boa mão do meu Deus esteve sobre a minha casa. A minha casa, ela tem a proteção de Deus. Aleluia, fica de pé, igreja, porque Ele acalma a tempestade. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem, e não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz, e não há doenças e nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é um escudo para os que nele Igreja, aleluia, é no meio da tempestade que nós somos forjados, e Ele está nos preparando para a grandeza, para uma vida espetacular. No meio da grandeza, Ele nos colocará. Santo é o Senhor, aleluia. Eu tenho uma boa notícia para você essa noite. Não sei para que time você torce, mas tem um time que nós todos fazemos parte e sempre vai ganhar, o time de Jesus. Você está do lado de quem vence, de quem tem a chave da vitória, a chave da morte. Nem o inferno tem chave mais, porque Ele tem a chave do inferno nas suas mãos, e a porta que Ele abre ninguém fecha. Ele já está abrindo portas de vitória para nós. Ande com essa convicção, ande com essa crença no seu coração. Fala assim comigo: inabaláveis são forjados nas tempestades. Amém. Glória a Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.